Já estamos de volta com o Plantão da Tarde desta quinta-feira. Para você que nos acompanha desde já, o nosso muito obrigado pela audiência. E tá na hora de começarmos o nosso quadro Em Debate. Todas as terças e quintas-feiras, com temas de relevância colocados em pauta em âmbito municipal, estadual e até nacional. Duas visões diferentes levantadas pelos nossos debatedores para que você possa construir a sua opinião. Em pauta, os nossos debatedores vão analisar a participação dos 9 candidatos à Prefeitura de Poços de Caldas no debate promovido pelo Grupo CIOF de Comunicação na noite desta quarta-feira. Aliás, já convido você que perdeu o debate. Hoje haverá o reprise, viu? Às 8h40 da noite para você acompanhar. E além disso, nós vamos também debater sobre os aplicativos do Tribunal Superior Eleitoral que permitem acompanhar os resultados das eleições 2020. Participa mais uma vez conosco o advogado especialista em Direito Penal e Processo Penal, mestrando em Constitucionalismo e Democracia, João Marcos Araújo Tomé. João, muito obrigado pela presença mais uma vez. E também participa conosco o advogado especialista em Ciências Criminais, atual tesoureiro da OAB Poços de Caldas, foi assessor jurídico do 29º Batalhão da Polícia Militar, escritor, autor de 4 obras literárias, Tadeu Francisco Rodrigues. Tadeu, muito obrigado também pela sua presença. Para começarmos hoje a introdução por parte do Dr. João Marcos. João, uma ótima tarde para você. Boa tarde, Galo. Boa tarde, Tadeu. Mais uma vez é um prazer estar aqui no Em Debate e boa tarde especial a todos os nossos telespectadores. Tivemos ontem um momento muito importante, o clímax dessa campanha eleitoral, que foi o primeiro debate, o debate realizado aqui pelo Grupo CIOF, quase 3 horas de duração, um debate com 5 blocos, discutindo todos os principais temas que envolvem a administração pública local: saúde, educação, segurança, meio ambiente, proteção animal. Todos esses temas foram abordados ali pelos 9 candidatos, numa dinâmica bastante interessante, Em alguns momentos os candidatos falavam entre si, em outros momentos respondiam perguntas dos telespectadores e em outras ocasiões falavam de temas livres. Então foi um momento muito oportuno, foi possível verificar de maneira muito próxima e precisa aqueles candidatos que têm propostas, diagnosticam os problemas da cidade e têm propostas para resolvê-los, e de repente algumas outras candidaturas que até têm o diagnóstico, mas não apresentam propostas viáveis para o futuro. Então foi um momento muito oportuno, parabenizo aqui o grupo pela realização do debate, e agora é o momento de nós fazermos as reflexões necessárias para decidirmos correto no domingo. Bacana, vamos agora à introdução do Dr. Tadeu. Tadeu, uma ótima tarde para você. Uma ótima tarde a todos. Boa tarde, Galo. Boa tarde, João. Muito feliz de estar aqui novamente falando sobre isso. Complementando o que o João falou a respeito do debate ontem, acredito que os indecisos e os eleitores que ainda tinham um pouco de dúvida do candidato escolhido conseguiram tomar uma frente e refletir acerca dos candidatos, porque os candidatos eles têm perfis diferentes, têm temperamentos diferentes, têm formas de exposição diferentes, mas no final das contas, aquele mais preparado é sempre aquele que consegue expor melhor seus projetos, não se perder nas respostas, conseguir articular bem as perguntas, usar o seu tempo, que é diminuto, é um tempo muito reduzido, então requer muita prática e conhecimento do que vai ser respondido, porque o debate tem essa dinâmica de não aceitar respostas muito elaboradas. A pessoa tem que ter sim a resposta na ponta da língua, e o eleitor conseguiu ver isso. Foi um debate muito enriquecedor e eu parabenizo também a TV Plan pelo excelente trabalho prestado à sociedade. Legal. Bom, o Grupo CIOF de Comunicação promoveu na noite desta quarta-feira, então, um debate entre os 9 candidatos à Prefeitura de Poços de Caldas. O evento foi realizado na sede da 29ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em Poços de Caldas e foi transmitido ao vivo pela TV Plan, pelas redes sociais e também pelas rádios Jovem Pan e Band FM. Mais um momento aí para se conhecer os candidatos, e agora também essa análise é importante para os nossos debatedores. João, começando então esta análise mais específica,
a gente pode observar, né, e nós enquanto eleitores, eu digo também, a questão da postura de cada um dos candidatos. Além das propostas, que muitas vezes até são mais importantes do que isso, mas até a postura deve ser analisada naquilo que me apetece enquanto eleitor, naquilo que se aproxima da minha ideologia, até para se portar enquanto representante do povo, chefe do Executivo. Exatamente, Galo. Nós pudemos observar durante o debate, os candidatos eles não sabem a pergunta que virá. Sabem os temas, mas não sabem qual pergunta exatamente será feita. Então, é muito oportuno para o eleitor verificar o preparo emocional dos postulantes à prefeitura, né? Uma vez que a gestão de uma prefeitura como Poços de Caldas durante 4 anos, ela implica numa gestão de situações, muitas vezes, que exigem um preparo não só técnico e intelectual, como emocional. E o debate, como o colega Tadeu falou, é o momento de se verificar a capacidade do candidato de síntese, de clareza e de respostas rápidas e prontas para problemas que são concretos. Não é difícil nós diagnosticarmos problemas. Todos os eleitores têm consciência dos problemas da cidade e das questões importantes que são debatidas nesta eleição. O desafio é apresentar propostas críveis e viáveis. E é nesse sentido que eu destaco, o debate de ontem foi muito oportuno para identificar candidaturas que sabem diagnosticar os problemas, mas que de repente não apresentam propostas viáveis, ficam apenas no diagnóstico, em comparação, em contraste com candidaturas que têm o mérito de, e isso é mais de uma, de propor também alternativas. Então, é um momento muito oportuno para esse tipo de reflexão. Acredito que foi possível, sim, aos indecisos, verificar essa diferença, entre projetos distintos e também com relação a candidatos que têm propostas sobre as mais diversas áreas. Um aspecto interessante em se avaliar em candidaturas são candidaturas com monoagendas, como nós chamamos, que são candidatos que têm propostas focadas apenas em uma área. E os desafios da administração pública em Poços de Caldas não permitem que aceitemos isso. Os desafios são múltiplos e das mais diversas áreas da administração. Então foi interessante também fazer essa diferenciação. Quem tem propostas para as mais diversas áreas da administração e quem foca apenas numa única situação. Certo, é sempre muito importante essa análise a ser desenvolvida. Reforço mais uma vez para que você que não pôde acompanhar o nosso debate, nós tivemos a realização do mesmo que aconteceu nesta quarta-feira, mas que também na quinta-feira, hoje, nós teremos o reprise a partir das 8h40 da noite para que você possa acompanhar, se perdeu alguma oportunidade, para que possa também aproveitar e confirmar a sua opinião, confirmar a sua decisão enquanto eleitor. Nosso pleito eleitoral no próximo domingo, dia 15 de novembro, o voto levado a sério. E também, Tadeu, falando um pouquinho sobre essa questão da postura de cada um dos candidatos, né? Como é que você analisou isso? E nós pudemos ver um show de emoções ali, né? Tivemos, digamos assim, candidatos para todos os gostos. Afinal, existem pessoas que preferem candidatos um pouco mais incisivos, outros que são mais neutros, outros que são mais propositivos. O debate foi muito rico justamente por isso. A gente tem uma variedade de candidatos, e candidatos experientes, candidatos que já foram deputados, que já ocuparam papel de destaque, que já foram prefeitos, que já foram secretários. Tivemos candidatos chegando agora no mundo do executivo, tentando entrar no mundo do executivo através das eleições. Então foi muito rico nessa questão, porque muito fácil hoje você consegue perceber as características que levam aquele político a agir de determinada maneira. Porque hoje, com a internet está como está, a gente consegue ter um feedback dos eleitores mediante comentários, aquele calor da emoção sai um pouco da tela e vai também pelos comentários. Você vê candidatos a vereadores comentando, candidatas brigando, discutindo ali também no calor da emoção com pessoas que pensam diferente. O que eu achei interessante foi que a gente acabou tendo, dentro dessa pluralidade, um conceito político muito distinto um do outro. Nós tivemos candidatos que optaram por falar os seus títulos, falar as suas realizações passadas. Tivemos candidatos que olharam mais para frente, tivemos candidatos mais novos que também tiveram um poder de escuta dentro do debate. Então eu achei que dentro desse prisma a democracia ganhou. O que eu acho que merece destaque também é a gente tentar olhar de um modo
um pouco mais individual a figura do debate. Por que eu falo isso? O diálogo é sim importante, a gente falou isso nos outros programas, mas o lado individual é não tentar ouvir as pessoas apenas já decididas. Porque se você conversa com uma pessoa que já decidiu para o seu candidato, o candidato dele foi o melhor. Se você conversa com a outra, o candidato dele foi o melhor. Se você está indeciso, tentar você por si só analisar a postura de cada um. Porque senão dificilmente você consegue ter uma decisão pura e própria. Claro que ouvir as pessoas é importante, ouvir todo mundo é importante, mas você tentar absorver quem te passou uma melhor impressão, quem te apresentou um melhor projeto, quem te deu uma solução nas suas dúvidas, nos problemas que você entende necessários serem solucionados para a sociedade. Então acho que o momento é esse, a reprise inclusive fica no ar, então a pessoa ainda tem a chance de assistir com mais calma, sem estar envolvida em alguma discussão e às vezes até sozinha, parar, sentar e sozinha analisar a proposta de cada um. E doutor Tadeu, ainda contigo, é importante a gente analisar isso porque é aquela questão do atípico que a gente sempre fala, né? Não tivemos plateia, foi algo extremamente remoto, né? As pessoas assistiram pelas redes sociais, aqui na palma da mão, no celular ou aqui pela TV Plan, e a gente tem que analisar o debate propriamente dito, porque muitas pessoas analisam apenas os comentários, que foram milhares de comentários também. A gente pode até analisar também comentários, mas não ir pelo aspecto da massificação, mas sim pelo aspecto da sua opinião individual, né? Sem dúvida, porque quando você gera esse embate apenas de internet, essa discussão, você acaba deixando o debate propriamente dito de lado. Isso é delicado. Você ter uma torcida é diferente de você analisar os projetos, analisar as posturas. Quando você vê que um candidato é agressivo em determinada resposta, ou quando você vê que um candidato não consegue elaborar uma resposta, e muito provavelmente por despreparo, você consegue ver uma incoerência entre projeto apresentado e postura do candidato. E quando você consegue analisar isso de uma forma imparcial e tendo o sentimento sendo colocado de lado, analisado racionalmente o que de fato pode agregar, você consegue sim definir um voto inteligente. Legal, bom, vamos para o nosso próximo tema, porque no próximo domingo, então, como eu citei, dia 15 de novembro, temos a nossa eleição. 117.927 eleitores em Poços de Caldas vão para as urnas para escolher prefeito, vice e também vereadores. E, claro, a gente já começa a pensar como acompanhar os votos, quais as ferramentas disponíveis para garantir um pleito bastante tranquilo e até o pleno exercício da democracia. O próprio Tribunal Superior Eleitoral disponibiliza 2 aplicativos que conferem ainda mais transparência ao processo eleitoral. Por meio deste app, resultados, qualquer pessoa pode também acompanhar e obter os resultados das eleições em sua cidade a partir dos votos já apurados. João, é legal a gente poder ter esse novo recurso. Afinal, por volta das 18 horas começa essa apuração, começam notícias falsas também naquele momento. Tal candidato já está eleito ou tal candidato não tem mais chance. A gente vai poder também acompanhar esse processo em aplicativos oficiais. Com certeza, Galo. Eu até chamo a atenção para a comparação do nosso sistema eleitoral com o sistema eleitoral americano, por exemplo. Nós tivemos a oportunidade de verificar na última semana, a eleição lá durou uma semana para se declarar o resultado, né? Ocorreu na terça-feira e somente no sábado oficialmente foi declarado o resultado eleito. No Brasil, nós temos uma justiça eleitoral bastante atuante, bastante sintonizada com as novas tecnologias, o que permite com que nós tenhamos, poucas horas após o encerramento das urnas, o resultado oficial. Neste ano não será diferente, inclusive com algumas mudanças, né? Diante da impossibilidade mesmo de se ter ali o acesso ao boletim de urna, toda urna ela emite ao final da votação o seu resultado dos votos daquela sessão eleitoral, e era muito comum os partidos, fiscais e mesmo integrantes da Justiça Eleitoral retirarem o boletim de urna fisicamente, se dirigirem a um comitê ou ao fórum ou ao cartório eleitoral por parte dos servidores e fazerem a apuração. Este ano, para facilitar esse processo, que ocorrerá do ponto de vista das autoridades, mas em relação aos fiscais, o Tribunal Superior Eleitoral criou o Boletim na Mão, que é aí um app em que cada cidadão poderá baixar no seu celular e poderá consultar o boletim de urna por um QR Code de cada sessão eleitoral de Poços de Caldas, isto em tempo real, e impedindo, tornando desnecessário o deslocamento até a urna, até a sessão, para retirar fisicamente o boletim. Então isso é um grande avanço.
E além disso, nós temos também o app Resultados, que é um outro aplicativo da Justiça Eleitoral, que todo mundo pode baixar no seu celular, e lá estarão todas as informações de candidatos a prefeito, vereadores e também o resultado em tempo real. Portanto, tenho a impressão também que antes das 19 horas, possivelmente, considerando que as urnas se encerram às 17, nós já tenhamos um resultado, portanto, em tempo recorde, e todo cidadão consegue acompanhar em tempo real do seu telefone. Legal, e doutor Tadeu, é interessante a gente ressaltar esse avanço da tecnologia e também já entra em outro tema, né? Fica essa expectativa, né, por parte de todos os fiscais, por parte também de todos os comitês, de uma forma geral, mas a gente reforça até a colaboração, porque ainda estamos em uma pandemia, não acabou, né? Nós vemos em outras oportunidades comemorações, tumultos com candidatos aí comemorando, tem que ter consciência também para comemorar, né, aquele que foi eleito ou eleita. Sem dúvida nenhuma. Vai ser obrigatório, inclusive, o uso de máscara. Não vai ser necessário e não vai ser permitida aglomerações também. Lembrando sempre que no dia da votação, a sua manifestação ela é permitida desde que silenciosa, desde que você expresse silenciosamente, através de um bottom, através de uma camiseta, a sua intenção de voto. Não é proibido isso. Mas lembrando que nós estamos no meio de uma pandemia, estamos vivendo um momento muito delicado. Devemos ter todos os cuidados, como qualquer lugar que exige presença de público. Então, o nosso sistema eleitoral vai acontecer, como bem colocou o João, em relação ao TSE, está prevenido e totalmente amparado na parte tecnológica. Você tem, inclusive, é muito comum nessa época de eleição ouvir falar: a urna tal estava fraudada, fulano apertou um número e apareceu o nome de outro candidato. O TSE visando evitar esse tipo de comentário, evitar esse tipo de propagação de fake news, criando esses aplicativos tanto para o acompanhamento do resultado quanto para o acompanhamento do resultado da sua sessão eleitoral, mostra com muita transparência, porque pode ser auferido e auditado pelo próprio eleitor. O eleitor depois pode comparar os números do seu aplicativo com os números divulgados pela imprensa. Então a gente vê um Tribunal Superior Eleitoral preparado sim para uma eleição diferente, atento à pandemia e totalmente tecnológico. Até o fim da noite a gente já consegue ter todos os resultados. Legal, acho que dá tempo de uma consideração final de cada um dos nossos debatedores. Doutor João, falando um pouquinho então das expectativas para o dia 15, né? Claro, né? E orientações que a gente pode deixar também aos nossos eleitores. A expectativa é muito positiva. Acho que teremos, em meio a uma pandemia, uma festa da democracia, um exemplo. Tenho certeza que a população pós-caldense dará um exemplo de comparecimento, porque será seguro, como o meu colega Tadeu falou. Então, eu estou muito otimista com relação à eleição de domingo. Quero lembrar por fim, uma alteração que houve este ano, que será relevante para o contexto de Poços de Caldas, né? Os votos de candidatos que eventualmente estejam indeferidos serão verificados, serão apresentados junto aos demais candidatos no resultado, apenas com uma observação, né? Anulado sub judice, ou seja, aguardando o recurso, de modo que todos os votos dados no domingo serão apresentados no momento da abertura das urnas, independente das consequências posteriores. Então, eu quero convidar todos para que compareçam às urnas e demos um exemplo de cidadania democrática. Legal, doutor Tadeu, considerações finais. Eu concordo com o meu colega João, é um momento muito importante para a democracia, nós estarmos presentes, a gente conseguir fazer valer a nossa vontade. Lembrando que a gente tem um número muito grande de candidatos a vereadores, o legislativo é tão importante quanto o executivo, então a gente ter consciência disso, ter consciência das análises que vai fazer, ainda dá tempo de analisar os projetos, ainda dá tempo de assistir os debates através das reprises, e o comparecimento voluntário também, apesar de ser obrigatório, mas o comparecimento do ato de você querer ir votar, querer exercer seu papel, é muito importante. Eu acredito que vai ser um bom dia e acredito que vai ser com muito sucesso. Excelente, muito obrigado aos nossos debatedores. No domingo eles estarão conosco aqui também na programação da TV Plan. Reforço a todos que
que domingo, a partir das 8 horas da manhã, estarei ao vivo com toda a nossa equipe. Serão 2 equipes de reportagem, além de toda a nossa produção, de toda a nossa equipe técnica. E nós iremos ao vivo até o momento do resultado, viu? Para que você possa também aí acompanhar a apuração, mas durante o dia todo receberemos inúmeros especialistas em ciência política, em diversos aspectos, conversando, comentando sobre o dia e sobre as ocorrências também sazonais deste domingo, 15 de novembro, a Festa da Democracia. Para finalizar, convite que eu faço, 8h40 nós temos o reprise do nosso debate desenvolvido ontem, aqui pelo Grupo CIOF de Comunicação. Uma boa tarde a todos, obrigado pela audiência e até mais tarde. Valeu, tchau!